verso 12. Né? Vamos ler juntos aí o verso 12. Leia na sua versão, a versão que você achar que tem aí. Vamos lá? Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Obrigado. Pode ler o verso 13 também, por favor. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Antes de entrar no 14, que é super importante, vai estar dizendo aí o seguinte: quem pecou sem Deus vai ser julgado sem Deus. Quem pecou lendo coisas sobre Deus também vai ser julgado, mesmo tendo lido coisas sobre Deus. Ele está tratando a coisa no termo seguinte: o teu conhecimento acerca da existência de Deus, vamos ver, o teu conhecimento acerca da existência de Deus não lhe confere nenhuma esperança a mais. Muita gente vai ler a Bíblia, eu posso botar um exemplo aí, Luiz Felipe Pondé. Quando o Luiz Felipe Pondé, que ele é um ateu existencialista, né? Ele, na verdade, ele não é nem existencialista, eu acho que ele é mais para a linha de Schopenhauer, ele é bem pessimista, né? O Luiz Felipe Pondé. Ele tem esse ar meio real, ele é meio realista quando ele fala, né? Cético seria a palavra mais correta. E Luiz Felipe Pondé explica a graça de Deus. Meu Deus, como ele explica bem! Eu tenho um livro dele, que é Os 10 Mandamentos mais um. E é muito bom o livro, falando assim em termos teológicos, tem muita coisa legal naquele livro. Claro, tem umas doideiras, mas tem muita coisa legal. Então pense comigo, alguém pode ser conhecedor de tal lei e ainda assim perecer. Vai para o inferno. Ou seja, eu posso ler todo esse livro, mas se eu não me submeter ao senhorio de Cristo e me arrepender do que eu fiz e de quem eu sou, mais do que o que eu fiz, eu não me arrependo só do que eu fiz, eu me arrependo de quem eu sou. Cada ato, cada sentença na minha vida. Eu não tenho saída. Porque eu não estou buscando uma obra. Estava falando com o Marcos sobre graça. Agora há pouco a gente estava falando sobre graça. Né? Imagine algo quebrado, mas sem luz. Tudo bem? Pensa nisso. Algo está quebrado, partido. Vamos pensar assim, sei lá, vamos pensar num celular, a gente sempre vê quebradinho, dá pra gente trazer na imaginação. Imagina um celular com aqueles fios, parece até que você vai passar o dedo e vai tirar o cabelo, né? Tem celular que quebra, tu fala assim, cheio de cabelo, né? Não, tá tudo quebrado assim. Imagine tudo quebrado, mas não tem luz, beleza? Você não consegue ver nada, nem o quebrado, nem o não quebrado, né? Mas eu vou jogar um pouco de luz. Joguei um pouquinho de luz. Não dá pra ver os quebrados? Agora, se eu jogar muita luz, não dá para ver o celular. Muita luz. Imagine um canhão de luz. Graça de Deus. Um pouco de luz seria a lei, que demonstra a rachadura. Mas essa graça sobre essa luz sobre luz, sobre luz, sobre luz, esse clarão todo, você olha e você não vê mais celular. É essa a nossa salvação. Não é apenas um pouco de luz para que nós possamos reconhecer nossas falhas, mas é luz suficiente para cobri-las. É sobre isso a graça. Quem entendeu a analogia aqui? Bem parca, porque a gente... Mas é luz, existe luz aqui hoje sendo ofertada sobre nós para cobrir toda a infinitude de rachaduras que o pecado nos causou. Existe, não importa a vida que você já teve, não importa o que você já fez, o que eu fiz. Existe luz aqui vinda de Deus para isso. Mas eu preciso reconhecer as rachaduras. A lei é suficiente para eu reconhecer tais rachaduras de pecado. Mas a lei não é suficiente para escondê-las, cobri-las. A lei não é. Só a graça. Jesus disse assim, João disse acerca de Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não diz que eles não amaram Jesus. Diz que amaram menos. Entendeu? Significa que um pouco de luz até faz sentido. Luiz Felipe Pondé diz que a melhor maneira de se ver o mundo é o cristianismo. Ele diz que a percepção da vida cristã ela é muito complexa, profunda.
E ele é um ateu, pô. Ele é um cara que não precisaria dizer isso. Mas ele diz o seguinte, o cristianismo é profundo. Mas ainda assim, a porção de luz que ele tem lhe permite ver apenas as fissuras da existência humana e não de cobri-las. As religiões conseguem mostrar certas fissuras. Você vê, por exemplo, o budismo, ele é pacifista. Ele entende que a violência faz mal ao homem. Nós pensamos em termos de ação de misericórdia. Os muçulmanos, dentro das suas realidades mais regulares, eles são extremamente bondosos e caridosos com as suas comunidades. Os espíritas também, eles trabalham a caridade de uma maneira muito especial. Eles entendem que a raça humana tem certos aspectos de maldade e, portanto, a bondade de uma ação pode ajudar alguém. Mas isso tudo só faz demonstrar que há fissuras, não as curam. Só a luz da graça de Deus pode se sobrepor às rachaduras do pecado que nos desconfiguraram. E essa tarde eu creio que há a luz aqui da parte de Deus para a pessoa mais quebrada que tiver aqui. Eu creio nisso. E senão eu não estava aqui pregando, eu preferia estar com a minha filha em casa. Né? Porque aí pelo menos eu estaria fazendo o que todo mundo faz, não é? Cuidar da família, trabalhar, comer, dormir, morrer. Então eu preferia pelo menos eu estar com pessoas que nesse momento sentem mais falta de mim do que vocês. Mas eu creio que há luz aqui, por isso eu vim aqui hoje. Por isso que você veio aqui hoje, eu espero. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Só tá calado, hein? Só tá assim, ó, tá pensativo. A Alice tá me mirando que eu tô até com medo do que ela vai dizer da minha vida. Olha o olhar da Alice, cara, aquele pessoal de filme de... antigamente a Globo tinha filmes de suspense sábado à noite, eu não vejo mais a Globo. Mas tinha lá, a mão que balança o berço, olha lá, eu vi lá. Titia Alice. Ai, meu Deus. Titia Alice. Maneiro, vamos lá. Eita. Ponto 3. O juízo de Deus é justo. 5 a 11. Contar com a bondade e a paciência... Tô na folha. Contar com a bondade e a paciência de Deus, como se o seu propósito fosse encorajar a permissividade, não a penitência, é uma evidência, é um evidente sinal de teimosia e de um coração que não se arrepende. Tal obtusidade só pode ter um fim. Significa que estamos acumulando alguma coisa para nós. Não algum tesouro precioso, que é o que normalmente significa a palavra tesourizo, mas sim a terrível experiência da ira divina para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Muito longe de escaparmos do julgamento de Deus, na verdade o estaremos, olha que forte isso, hein? Atraindo para nós. Nossa, eu fico pensando nesse julgamento, em como é atrair o julgamento de Deus, como é acumular, como Jonathan Edwards pregou no século XVIII, ele prega e as pessoas se jogam para quererem ser batizadas antes do fim do sermão, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards vai falando e discorrendo acerca de que, usando um texto de Números, eu acho, ou de Deuteronômio, um dos dois, ele vai falar, quem lembra aí? Deuteronômio 37? 15? Alguma coisa assim? 37. É? Não lembro. Não lembro, tem que pensar, né? E aí o que acontece? Ele fala o seguinte, que Deus não precisa fazer assim. Os nossos pecados se acumulam de tal forma que é como se estivéssemos andando em uma fina camada de gelo com o mundo em nossas costas, com peso. Lembra do Peregrino, né, de John Bunyan? Pum, eu caio com o peso dos meus próprios pecados. Eu não preciso de Deus me empurrar. Eu já tenho peso suficiente para cair. As pessoas falam, Deus manda pessoas para o inferno. Eu acho que Deus retira pessoas lá. Nós já estamos encaminhados para ir para lá. Já estamos nesse caminho desde que nascemos. O salmista vai falar que nasceu em pecado, e em pecado lhe concebeu sua mãe. Significa que todos nós aqui já nascemos com a semente do mal. E eu estava lendo um pouco de Freud sobre culpa. Eu achei bastante interessante o fato dele ignorar certos aspectos da pecaminosidade humana, na verdade quase todos, e ele vai tratar a coisa em termos de projeções e tudo mais. Eu fiquei assim, gente, será que Freud realmente foi para as ruas conversar com pessoas, ou ele se autoexaminou para se ver como de fato o ser humano é? Porque parece que pintando um ser humano que pode ser construído por meio de um contrato social, de uma convenção, de discussão, de vamos esquecer nossas culpas, sabe? Eu
Eu estava lendo caras da década de 70 que começaram a trabalhar psicologia, mas sem Bíblia, mas usando a terminologia pecado. Que interessante, né? Então os caras falavam sobre pecado, mas sem o aspecto da culpa. E o pecado e a culpa estão interligados. Não tem jeito. O pecado precisa gerar culpa para que gere arrependimento. Porque se o pecado não está gerando culpa, ocorre o risco da sua mente estar cauterizada, ocorre o risco do desconhecimento acerca da verdade. Vamos lá, caminhando um pouquinho. O juízo de Deus é imparcial, aqui na folha. O fato de que o julgamento de Deus será justo, de acordo com o que fizemos, 6 a 8, e imparcial, entre judeus e gentios sem favoritismo. É desenvolvido por Paulo agora em relação com a lei mosaica, mencionando aqui pela primeira vez e que terá um papel preeminente no resto da carta. O verso 12 coloca judeus e gentios na mesma categoria de pecado e morte. Paulo faz duas colocações paralelas, ambas começando com as palavras todo aquele que pecar. O verbo, no entanto, não está no tempo auristo e a sua tradução deveria ser todos os que pecaram, como se lê na tradução de Almeida. Paulo está resumindo a vida de pecado deles sob a perspectiva de serem judeus, perspectiva do dia final. Os argumentos que ele apresenta é que todos os que pecaram perecerão ou serão julgados, indiferentemente de serem judeus ou gentios. Isto é, quer tenham a lei mosaica, quer não. Nem todos os seres humanos são bandidos, vilões, ladrões, adúlteros e assassinos. Pelo contrário, existem muitos que honram seus pais, reconhecem a santidade da vida humana, são fiéis ao cônjuge, praticam a honestidade, falam a verdade, se contentam com o que possuem, tal qual se requer dos últimos 6 dos 10 mandamentos. Mas então, como explicar esse fenômeno paradoxal, de que apesar de não terem a lei, eles aparentemente a conhecem? A resposta de Paulo é que eles se tornam lei para si mesmos, não no sentido popular, por sinal muito errado, de que eles podem moldar a sua própria lei, mas no sentido de que o próprio fato de seres humanos se constitui em lei para eles. E por que disso? Porque Deus, ao criá-los, os fez pessoas morais e autoconscientes, e eles demonstram, pelo seu comportamento, que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Olha que coisa fascinante, né? Ele vai dizer o seguinte, presta atenção, ele vai falar que o fato de que somos seres humanos, somos da mesma espécie, e de que Deus colocou certas percepções morais no nosso próprio ser, faz com que, embora a gente esteja vivendo em lugares diferentes do globo, nós acabamos chegando a algumas conclusões óbvias com relação a nós mesmos. Como, por exemplo, em todos os lugares do globo, matar é errado. Ah, mas tem gente que mata em tal tribo. Não, pega numa tribo e sai matando para ver o que eles vão fazer com você. Não é assim. De repente aquela tribo acha que o cara que roubou tem que matar o cara. Mas em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar da esfera do globo, matar, essencialmente, eu sair e te matar, isso não é certo em lugar algum. Roubar também não. Adulterar até naquele lugar onde o cara tem 5 esposas. Se ele pegar mais uma sem falar com as 5, ou se a sociedade não aceitar, é adultério. Então o adultério, o roubo, a morte, que são questões, prerrogativas morais dos 10 mandamentos, eles estão no nosso coração. Deus os colocou lá como uma sinalização de que Deus existe e que Deus é contra todas essas coisas. Só que isso não significa salvação, isso significa julgamento. Como assim? O capítulo 2, para quem chegou agora, não ouviu a afirmação inicial. O capítulo 2 não é sobre salvação, é sobre julgamento. Às vezes a gente pega, não, porque tá vendo, olha só, olha só, quer ver uma coisa aqui que o pessoal olha muito? Dá uma olhada aqui comigo, por favor. No verso 14, eu vou ler o 14, 15 e 16, olha só. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Em algum momento está falando sobre salvação? Não, está falando sobre julgamento. Está dizendo que todos os homens têm o suficiente para que Deus os julgue. Não há nenhum homem que vai dizer assim para Deus, eu não tenho nada que o senhor possa me acusar que eu fiz errado. Tu fez tudo certo. Na verdade, na minha tribo eu era um cara excepcional. Deus vai falar assim, até mesmo naquela leizinha que vocês fizeram na tribo lá, você era um pecador. Eu vou te mostrar que você era um pecador. Então Deus consegue, através da sua infinita capacidade de julgamento, analisar o coração de todas as tribos, o coração de todos os homens que viveram ao longo de todas as épocas, e Deus o concebe. Eu não, você não, mas Deus sim.
porque ele colocou a lei moral, como se fosse um chipzinho no coração, na mente, sei lá, uma espécie de como se a gente estivesse dizendo assim, Deus nos impregnou desse senso moral, de tal forma que nós rejeitamos determinados aspectos de imoralidade. Eu estava na sala dos professores esses dias e meus colegas estavam falando assim, cara, a gente está vivendo um absurdo. Não é possível que esses alunos têm pai e mãe. Assim, a gente fica perturbado com algumas coisas que a gente vê. Então, às vezes, a gente encontra alunos que têm tanta desafeição moral e tem tanta desafeição natural que tu fica duvidando que é gente. Mas ainda assim, se você praticar qualquer uma coisa moralmente prejudicial, ele vai reclamar. Porque ele tem o chipzinho divino, né? Ele saca que alguma coisa não pode ser daquele jeito com ele. Mesmo que ele faça o mal pra você, cara. O mal pra ele não é admissível. Mesmo que ele faça o mal em você, mas o mal pra ele não é uma coisa boa. Então ele vai se sentir, mesmo que seja nele. Ele pode não sentir fazendo em você, ele pode ter prazer fazendo em você. Mas quando é nele, ele sente. Então o ser humano ele tem essa capacidade de distinção moral. Mais um pouquinho na frente na folha, dá uma olhada aí comigo. André, a citação do próprio Kant, ele fala assim, duas coisas me impressionam. O alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Falando dessas duas coisas que quem fala? Kant. E aí, Kant? Kant. Fala? Claro. Hã? Tá com alguma coisa moral nela ali. Quente, do meu corpo. Você quer Ele fala Kant, que a Kant. consciência, ela não cria um ideal, ela simplesmente testifica acerca dele. Todos os grandes filósofos, na minha opinião, os mais relevantes do século XV, XVI, XVII, XVIII, até XIX, esbarrando na metade de XIX, eles eram cônscios dessa explicação moral. Eles tinham uma consciência acerca de que o ser humano sabe os limites de determinados aspectos. Só que depois a gente meio que se perdeu. Quando a filosofia começou a se auto-explicar, tipo, é filosofia por filosofia, e aí a filosofia por filosofia se autodefiniu como ela mesma. Então ela não era mais instrumento, passou a ser ela era meio, ela era um caminho, e ela agora passou a ser um próprio objetivo dela mesma. Vamos passar um pouquinho em frente aí. Vou ler a folha mesmo, me acompanha aí. Eu estou quase no final da folha. Vamos lá. Assim é que, embora não possuam a lei em suas mãos, eles têm as exigências da lei em seus corações, pois Deus as colocou ali. Isso com certeza não pode ser tomado como uma referência à promessa da nova aliança de Deus, de pôr a sua lei na mente do seu povo e escrevê-la em seus corações, conforme Barth, Charles, Cranfield e outros comentaristas sugerem. Afinal, o contexto inteiro, lê comigo esse final, o contexto inteiro é o de, não de Salvação. Muita gente confunde esse texto com o texto sobre salvação. Então todo mundo é salvo, porque todo mundo tem um jeito de ser salvo. Irmãos, eu não sei como Deus vai salvar a gente ao longo das eras, porque eu não vivi em todas as eras. Na verdade, nós não temos um conhecimento tão explanativo, assim, ao ponto de dizer determinantemente sobre tudo, sobre todas as épocas onde as pessoas viveram. Nós sabemos que salvação só por meio de Jesus Cristo. Mas por que só por meio de Jesus Cristo? Porque o ser humano não é capaz de expiar seus próprios pecados. Um bom exemplo, o salário do pecado não é a morte? Então eu não posso pagar e ao mesmo tempo ser ressuscitado por mim mesmo. Eu não posso ao mesmo tempo pagar com a minha vida e eu mesmo me reaver. Mas Deus pode, Jesus Cristo pode fazer isso. E por isso que Ele é o caminho para a vida. Imagine o seguinte, se a Pamela morre em pagamento dos seus próprios delitos, tá, ela morre, mas como é que ela vai se autorresgatar? Ela não tem como fazer isso. Cada homem é digno de morte pelo pecado. Só que não temos em nós a suficiência da vida para reaver nossa própria vida. Jesus Cristo fez isso. E ofereceu isso àqueles que morressem nele, morressem com ele. É como se... É engraçado pensar que... E ele vai falar isso aqui no final, né? É a última frase, eu acho muito legal. Ele vai falar que... Você pode até olhar comigo, embora eu vou voltar um pouquinho. Você pode olhar a última frase da folha comigo, é muito, muito significativa. Vai falar assim: é um grande conforto saber que o nosso juiz não será outro senão o nosso Salvador. É muito interessante. Você pensa no juiz. O juiz conhece a sua vida? Não, ele vai lá, ele vai pegar um papel, ele vai analisar a sua causa, ele vai te olhar, vai falar assim, traga as testemunhas, né? Vai trazer todo mundo culpado. Mas ele não te conhece. Só que é interessante que o juiz também é um advogado.
Não pense em duas pessoas assim não, tá? Jesus assim, olha, deve salvá-la. E Jesus corre para pegar o outro lado. Acho que ele foi mal. Não, aí tem Jesus desce. Não, eu amo. Aí Jesus sobe. Não é isso. A brincadeira não é assim. Não é ping-pong. Não é ping-pong. Até porque quando Paulo fala em termos de julgamento dos salvos, ele fala de um julgamento de apuração daquilo das obras de Cristo naquela pessoa. Ele não está falando de um julgamento condenatório. Mas que Jesus Cristo, seu advogado, seu juiz, é uma maravilha, porque ele nos conhece, ele luta conosco a mesma causa, ele viveu enquanto homem, ele conhece a nossa condição, padeceu em todas as coisas. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, as quais também fomos. Então, o fato de Jesus Cristo ser o nosso advogado e ser o nosso juiz é um grande alívio. Pelo menos é um alívio para aqueles que estão salvos, porque para aqueles que não são salvos é um grande problema. Porque você não vai tê-lo como advogado, somente como juiz, e ainda vai ter a acusação de ter rejeitado a defesa, né? Então, assim, você pode imaginar que não precisa de promotoria com a nossa ficha, né? A gente vai olhar, quando olhar, puxar, já pensou? Traz o livro do Marcos. Traz o advogado. Não tem. E aí? Não precisa nem. Pode entregar os verdugos. Já pensou um negócio? Gente do céu. Eu fico pensando naquela frase de Mateus que vai dizer o seguinte: Senhor, Senhor, em teu nome. Cara, aquela frase me perturbou por anos. Pô, você não tem noção, quando eu li aquela frase, eu pulava, virava páginas. Ali, já fiz o devocional. Eu virava. E quando tu lê ali, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos, acontecemos. Eu ficava me lendo, eu falava assim, cara, sou eu, cara. Que eu tô pregando, eu não comecei na caminhada. Mas eu sou safado, pô. Esse aqui sou eu. Aí eu ficava, não tem como, esse cara sou eu. Parece o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mas não era isso. Eu acho que eu ainda não tinha consciência da grandeza dessa graça, porque eu ainda ficava olhando pro pecado sem entender como Deus havia me salvo, pelo menos não no sentido de passar por cima de todas essas cagadas que eu fiz e faço. O Senhor Jesus Cristo, ele é o perfeito advogado, o perfeito juiz. Isso é desesperador sim, mas se você é salvo, é maravilhoso tê-lo também como o perfeito advogado, tá? Ele não vai ficar brincando com você, né? Já pensou? Jesus ser um cara debochado que nem o Vitor. Traz os livros do Vitor! Traz os livros do Igor! Aqui, miserável. Julgado. Brincadeira. Tirei uma com você. Já pensou? Lá. Vem cá, anjo. Aqui. Você não vai nunca ver Jesus fazendo isso. Você tá rindo, né? Que bom que o Jesus não é o Vitor, né? Já pensou, irmão? Não, porque se Jesus fosse o Vitor, era capaz do Vitor deixar e levar até a portinha do inferno. E rindo. Não. Filma. Sacaneia o cara, não. Volta aí. Filma. Bota direto lá com o pessoal da Árvore da Vida. Olha lá. Eu não acredito nisso. Acredito que o Senhor não vai nos pregar essa peça. Amém. Amém, um duplo amém. Vitor, tá aqui? Não, graças a Deus. Já foi pro grande dia, né? Já tá lá, já tá ensinando de martelo. Eu tô chorando, cara. Bateu forte ali. Pois é. Já pensou, Marcos? Um dia desse com o Vitor? Não adianta você falar, não, mas eu fui modalmente salvo. Não vai adiantar a sua lógica, Marcos. Não vai, né? Modalmente, olhando. Então, né? Fechamos? Não, tem mais um pedacinho. Diz aqui, ó, Paulo alegou, mais à frente, Paulo alegou, no último tom aí onde começa Paulo, em negrito, Paulo alegou que nós não podemos escapar do juízo de Deus. Né? Que este será um julgamento justo, de acordo com as nossas obras, incluindo o alvo ou orientação fundamental de nossas vidas. Eu gostaria de pensar aqui como é interessante essa parte em parênteses do John Stott. O que nós buscamos. E ele será imparcial no que toca a judeus e gentios. Em ambos os casos, quanto maior o nosso conhecimento moral, maior será a nossa responsabilidade moral.
Agora ele apresenta mais 3 verdades sobre o dia do juízo, o dia da ira de Deus. A primeira é que o juízo de Deus abrangerá as áreas ocultas de nossa vida. Deus julgará os segredos dos homens. Acho aterradora essa frase. Nós perdemos um pouco o temor porque nós paramos para refletir acerca de juízo, de coisas assim tremendas, né? Estávamos conversando ontem no velório sobre o fato de que antigamente as pessoas davam mais valor a esse período de luto. Israel mesmo, quantos dias Israel fez do luto de Samuel, por exemplo? Muitos dias, né? Semanas. Quanto tempo você pensa, por exemplo, que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram muito tristes, ao ponto de ficarem... abandonarem tudo, forem pescar, voltaram para sua vida anterior de trabalho. Então, nós às vezes temos dificuldade de entender o luto. Então, tem coisas assim que eu acho que são dificuldades da geração atual. O luto, o temor, a sensação de grandeza ante Deus, Deus é grande, eu sou pequeno. Isso tudo fica muito evidente no culto público. Muito evidente no culto público, porque no culto público a coragem de abrir um WhatsApp, a coragem de abrir um Facebook. Eu não estou falando aqui em termos de ser certinho ou ser errado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Em termos de você estar cultuando Deus publicamente e diante da presença de Deus você se cala e cala todos os outros. Fica só em você. Em termos de cantar, mas simplesmente eu vejo pessoas mexendo boca sem cantar. Isso é muito estranho pensar nisso, sabe? Nós devíamos ser aqueles que cantam pensando exatamente no que cantam, porque nós somos aqueles que vivem pensando exatamente por que vivem. Então não deveríamos cantar por cantar. Nenhum cristão poderia nos dar a prerrogativa, por exemplo, eu acho que é uma prerrogativa infundada de que nós podemos consumir qualquer coisa que seja sem fazermos uma avaliação sobre o que estamos consumindo, desde que seja uma música, eu gostei da música, eu gostei do som, não importa a letra. Nós cristãos somos intencionais, né, Marcos? A gente está falando, a gente é intencional, a gente vive de forma intencional. Então tudo que a gente faz tem uma intenção, tem um motivo, tem um propósito. O cristão, ele vive radicado num propósito. Ele está completamente ligado a um motivo maior do que ele. Então ele pensa, e ele precisa pensar onde agir, porque tudo que ele faz denota o seu Salvador, o seu Criador. Então, quando a gente está pensando em julgar os segredos dos homens, nós estamos pensando aqui que Jesus Cristo vai abrir nossa vida toda. Isso é apavorante, não? Tem gente aqui que já está pensando em termos de outra religião. Jesus abrirá nossa vida, descortinará. Isso vai estar escrito ali em... Só me ajuda o versículo, por favor. É o 16? Deixa eu ver. É esse mesmo, obrigado. No dia em que Deus, verso 16, capítulo 2, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui acerca de julgar os segredos dos homens demonstra que pessoas que julgam... A gente estava falando de juízo e julgamento de pessoas, né? Lembra disso? A gente estava falando de julgamento. Pessoas que julgam umas às outras. As pessoas que julgam umas às outras de maneira exacerbada, de maneira não comedida, de maneira não refletida, e julgam para a destruição, julgam para julgar mal, para falar mal, para objetar o mal, em geral são pessoas que escondem atrás de seus julgamentos as suas próprias mazelas. Nós julgamos para esconder nossos próprios segredos malignos, nós apontamos para que se desvie o foco de nós. Nós então salientamos a maldade alheia para que a nossa própria maldade seja guardada. Jesus fala uma coisa muito interessante acerca disso. Ele vai falar assim, que não há nada escondido que não há de ser revelado. Não há nada que entre nós aqui esteja acontecendo, até no nosso coração, nesse exato instante, que seja escondido de Deus. O salmista vai falar, poxa, se eu vou até o profundo do mar, tu tá lá. Se eu subo até o... Não importa, tu tá em todo lugar. Tu tá vendo tudo. Se Deus julgasse hoje os teus segredos, de que modo você se comportaria? Se Deus expusesse eles aqui diante de todos nós. Às vezes Deus faz isso. Você já deve ter visto isso na Bíblia. Deus revelando cagadas fantásticas de alguns caras para servir de orientação para o povo. Né? Irmãos, vocês acham que o Novo Testamento... Eu vou pensar nos Evangelhos. Você acha que a igreja primitiva desconhecia que Pedro havia negado Jesus 3 vezes? A igreja primitiva sabia que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Isso é muito interessante, pensar que Pedro continuava pregando enquanto o evangelho estava circulante. Né? Então a gente já tem aí
20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, você já tem alguma coisa como um proto-evangelho circulante. E aí sabe o que acontece? Está lá, Pedro negou Jesus. E Pedro está vivo. Não deve ser muito estranho você chegar numa igreja, aquela igreja tem um Novo Testamento, e aí você começa a abrir lá, e aí quem vai nos trazer hoje a palavra é o irmão Pedro, apóstolo do Senhor. o que negou? Esse mesmo, não está negando mais não. Aí imagina ele está chegando para dar um testemunho, para dar uma fala. Como é que fica? Às vezes quando Deus faz isso, Ele faz para que a gente possa realmente se sentir nada. Deus já expôs alguma coisa sua publicamente? É apavorante, é um negócio que tu fica assim, né? Mas quando Deus faz isso, Ele faz por quê? Ele faz porque Ele quer conserto. Tá? Você imagina como é que ficou o falatório depois que Davi fez o censo? Porque ele vai falar o quê pro povo? Ele fez o censo e Deus falou para não. Meu irmão, Deus mandou um cabra nem muito instruído não, que foi Joabe, capitão da guarda. Joabe falou, eu acho que tu vai fazer uma besteira. Não faz isso não. Davi, eu vou fazer. Porque estava se garantindo em quem? Quantos homens de guerra de Israel tinha? Por isso que ele queria fazer o censo. E ele fez. Quando ele fez, o profeta mandou dizer o seguinte, você quer que Deus pese a mão como? Quer que fira a sua casa? Quer que fira seu reino ou quer que te entregue para os inimigos? Davi foi um pouco mais sábio, antes cair na mão de Deus do que cair na mão dos meus inimigos. Então que eu caia na mão de Deus, né? E você imagina que isso não ficou sabido? Que Davi morreu depois do acontecido? Não, Davi teve que conviver com aquela realidade. Mas e aqueles pecados que ninguém saberá nunca? Tá pensando num aí? Pensa num aí que só na glória que alguém vai saber. Pensou, o Igor já rindo, pecador nato assumido, né? Pensou num agora? Eu me lembro uma vez que eu tinha 8 anos de idade, pecador já, muito. Charles Spurgeon disse o seguinte, é preciso ensinar o evangelho cedo para as crianças, porque as crianças pecam cedo. E eu acho que isso é verdade. E aí eu tinha 8 anos de idade, 7, meu tio deixou a chave em cima de um negócio da casa lá, da minha avó. Eu falei assim, vou pregar uma peça do meu tio. Escondi a chave. Bobeira de criança, assim, embaixo de um plástico de uma prateleira. E vou jogar bola. Esqueci que eu tinha escondido a chave da casa dele. Três rodadas depois, eu perco, entro suado. E tá um desespero na casa. Meu Deus, como é que vai ser agora? Eu deixei não sei o que ligado. Meu Deus, e aquela polvorosa casa inteira. A casa tava cheia, a casa da minha avó, umas 10 pessoas procurando a chave. Eu pequenininho assim, parado, velho. Falo que fui eu ou não? Sabe, aquele pavor de confessar algo que parece simples. Mas eu tô vendo os desesperos, aí eu já vejo meu tio assim... Eu falei, cara, o que eu faço? Eu cheguei trêmulo pro meu pai assim, pai... O que foi, André? Peraí, tô procurando a chave do teu tio. Tinha parado assim... Pai, fui eu que... Tu fez isso mesmo? Sei que meu pai... Nilson, aqui achei, ó. Foi meu paráclitos ali, foi meu advogado. Achei aqui, ó. Tá aqui. Onde é que tava, Miguel? Eu tava aqui embaixo, pô. Tu não viu? Eu lembro de... Meu pai não vai lembrar disso, mas eu lembro que eu olhei e falei... Meu Salvador! Ele é o meu Senhor, né? Eu me abaixei e adorei prostar. Não, tô brincando. Mas foi um alívio. Sabe o que eu quero dizer? Irmãos, foi um negócio assim... Eu enxuguei 3 vezes e ainda suava. 8 anos assim, 7 vendo aquele desespero. Mas eu penso no Senhor Jesus. Eu achei a chave, foi isso que ele vai dizer no último dia. Ele vai dizer o seguinte, sim, fui eu. Ah, mas você não fez nada disso, não. Eu já paguei por tudo que ele fez, então fui eu. Fechou. A conta tá fechada, até Telestai, tá pago. Cara, isso é grandioso. E quando eu penso aqui de que os nossos segredos vão ser revelados, eu penso que a graça de Deus vai descobrir tantos, uma infinitude de pecados que nós nem lembramos mais. Tem pecado que a gente nunca confessou, irmãos. Não pense que a gente vai para o céu com tudo confessado não, porque não vai. Você lembra de tudo que fez? Eu não lembro.
Tu lembra, Marcos? O Marcos lembra, mas eu não lembro. Raquel lembra, eu não lembro. Aline, lembra, Aline? Não. Você lembra de todos os pecados que você cometeu? Essa semana? Meu Deus, ela é braba, né? Profissional, né? Deus vai ter vários rolos. Traz os rolos da Aline. Não, isso aqui é o que? É só dessa semana. Deus cobriu o pecado do seu povo. Brincando com a minha parábola real vida, Deus achou a chave e disse que era Ele. E eu penso que hoje Ele está aqui fazendo a mesma coisa conosco, dizendo, se eu for fazer as continhas de tudo que você fez, você não vai entrar nem no inferno, tem que arrumar um lugar bem pior para você. Mas a graça de Deus, a minha graça, ela é suficiente para todos nós aqui. E essa graça que está sendo ofertada nessa tarde, né? Quando eu penso em termos de graça de Deus, eu acho que quando um cristão fala assim, a pregação sobre a graça, né? Irmãos, não vamos alcançar nunca falar tudo sobre o que é a graça de Deus em nossas vidas. Eu não mereci, eu não mereço, eu não vou merecer. E esse senso de imerecimento tem que perpetuar sobre a nossa existência, porque se ele continuar e ele for forte, vamos aplacar esse juízo desgraçado que a gente faz dos outros, esse juízo desgraçado que a gente faz de quem não é salvo, de quem não é. A Bíblia mesmo vai dizer que a gente não tem que ficar fazendo essas cogitações de quem sobe e quem não sobe. A gente tem que pensar no seguinte, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar a graça de Deus, vamos viver essa graça, vamos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sou digno de estar pregando isso aqui. Às vezes quando eu penso em termos de pregar, né, de pregar uma palavra usual, mas em discutir a palavra com os irmãos, se eu parar para pensar, não vem aqui não, irmão. Não vem aqui não. Aí o irmão fica logo pensando naquela coisa que todo mundo pensa. É adúltero, tá roubando. Irmão, será que Deus tem essas escalas? Não tô não, irmão. Mas eu tenho certeza de que cada pecado que eu cometo é o suficiente para me tornar mais do que imerecedor de dividir essa palavra. Mas essa palavra vem sobre nós essa tarde para que a gente busque, né, eu vou parar por aqui na nossa divagação. A gente continua o capítulo 2 semana que vem. Mas eu vou pedir que os irmãos possam refletir sobre a graça de Deus, refletir sobre por que não pecar. Não pecar porque Deus vai te pegar, ou não pecar porque Deus é bom. Né? Por que não pecar? Enquanto isso, eu vou pedir para a Pamela pegar um negocinho para a gente fazer a